Como de costume, o pronto-socorro de um hospital comum da cidade estava lotado. A fila era enorme e havia todos os tipos de pessoas gemendo e clamando. Um senhor bem vestido andava nervosamente de um lado para o outro, olhando para o relógio de vez em quando. Ele obviamente queria sair dali o mais rápido possível. No canto, em uma cama, estava sentada sua esposa doente. Seu rosto estava cinza e abatido, com círculos sob os olhos e inchaço. Ela tentou falar com o marido. Sean, eu não quero ficar aqui. Você tem alguma ideia de como é uma ala de 6 pessoas? Pode haver todo tipo de escória entre eles. E de qualquer forma, veja bem. Fui diagnosticada com hipertensão por 6 meses. Pílulas. E o quê? Agora estou com febre há 1 mês, minhas costas estão caindo. O que há de errado comigo? Como eles podem saber aqui? Vocês querem que eu morra? Não podemos pagar uma clínica particular? Há melhores cuidados e profissionais. Vou me sentir mais segura. A mulher quase chorou de dor nas costas e de desespero, mas seu marido foi inflexível. Sally, mas não entre em pânico. Você deveria ter se recusado a ir à ambulância anteontem. Teria sido mais rápido, sem fila. Eles a tratarão aqui, tenho certeza. Só para você saber, são os mesmos médicos das clínicas particulares. Então, por que pagar a mais? Apenas um dia de estadia lá provavelmente custará 1000 rublos. E você não sabe quanto tempo terá de ficar. Onde vou conseguir esse dinheiro? De qualquer forma, tenho uma reunião em meia hora. Tenho que correr. Você tem suas coisas, documentos e declarações também. Portanto, você está por conta própria daqui para frente. Eu irei vê-lo amanhã. Anime-se. Certo, tchau. Sally chorou. Estava muito magoada. Agora, mais do que nunca, ela precisava de apoio, de uma palavra carinhosa, de um incentivo, e seu marido parecia não se importar. Tudo começou há 6 meses. Do nada, sua pressão arterial começou a subir, seu nariz começou a sangrar, receitaram-lhe medicamentos e ela os tomava fielmente. Mas não houve melhora. Além disso, ela ficou muito cansada, suando, sem força alguma. Além disso, sua lombar começou a doer, ela tomou analgésicos, o que a salvou, mas não por muito tempo, e então começou o inchaço. Tudo isso foi muito assustador e doloroso para a jovem. E anteontem, eu tive que chamar uma ambulância. Eles queriam levá-la imediatamente, mas por algum motivo, ela ficou com medo e se recusou. Mas os médicos a advertiram de que ela deveria pedir urgentemente um encaminhamento ao médico responsável e ser examinada no hospital. E agora, ela finalmente decidiu dar esse passo. Agora, já estava claro que não se tratava apenas de hipertensão, mas de algo ruim e sério. Pensamentos terríveis não a deixavam dormir. Sally queria ir a uma clínica particular, pois sabia que eles davam muita atenção a cada paciente. Mas seu marido decidiu que ela poderia obter ajuda aqui. Sua sogra a considerava desfavorável, dizendo que ela estava sempre doente e não podia dar à luz um filho. Esse era outro problema de Sally. Ela nunca engravidou, apesar de estar morando com o marido há muitos anos. Tudo parecia que aquela vida feliz estava para sempre no passado, e à sua frente só havia tormento e paredes de hospital. A fila andava com uma lentidão insuportável. De vez em quando, havia um imprevisto sem fila, ou alguém era trazido de ambulância. Sally fechou os olhos e começou a se lembrar de sua vida, de como ela e Sean haviam sido felizes antes. Isso a fez se sentir um pouco melhor. Sally era proprietária de uma pequena empresa de transporte doméstico. Era uma empresa familiar que ela havia herdado após a morte de seus pais. No início, não foi fácil para ela entender todos os meandros, estudar logística, compreender quais cargas trariam lucro real e com quais empresas seria melhor não entrar em contato. Mas, aos poucos, ela entrou em uma rotina e o negócio estava funcionando com sucesso.
Eles tinham 10 vans, uma garagem, expedição e contabilidade. E Sally era a responsável por tudo isso. A mulher girava como um esquilo em uma roda, mantinha tudo sob controle e selecionava cuidadosamente a equipe. Afinal de contas, a experiência e as habilidades do motorista dependiam diretamente do sucesso do transporte. Sally tinha um apartamento de 2 quartos na casa dos pais, em um bom bairro. Por isso, era uma noiva invejável. Muitos homens a admiravam, mas seu coração permanecia em silêncio. Seus falecidos pais haviam vivido juntos por mais de 30 anos e se amaram até o último suspiro. E ela queria o mesmo. Ela tinha certeza de que sem amor não havia nada para iniciar um relacionamento. Então, um dia, Sean a procurou para se candidatar a um emprego. Assim que viu aquele homem barbudo e simpático, tão másculo, com um queixo forte, ela se apaixonou imediatamente por algum motivo. Seu coração deu um salto e começou a bater mais rápido, e sua respiração ficou presa. O homem não era estúpido. Notou imediatamente a garota proeminente e começou a persegui-la ativamente. Ele sabia como ser assertivo, elogiava Sally o tempo todo, dava-lhe violetas delicadas e trazia seu expresso duplo favorito logo pela manhã na cama. Era tão agradável. O caso se desenrolou rapidamente e Sally percebeu que estava perdendo algo. Embora a equipe se perguntasse o que ela via naquele motorista impetuoso. Foi com sua mão leve que Sean logo se tornou despachante, depois logístico e, em seguida, seu braço direito. Parecia certo e lógico para ela ajudar seu amante a fazer carreira, mas quanto mais Sean mergulhava em seu trabalho, mais ele mudava, e, infelizmente, não para melhor. O cônjuge agora olhava para todos com desprezo, comandava a equipe. Ele não tinha mais medo de ofendê-la, podia responder com firmeza, embora depois pedisse desculpas. E então sua mãe caiu sobre suas cabeças. Ela veio da aldeia, não sabe Deus de onde, mas ainda estava lá. Ela administrava o apartamento e gostava de ensinar a nora sobre a vida. Ela era mais astuta nos olhos, era gentil, mas a mulher podia sentir sua antipatia em sua pele. Um dia, Sally chegou em casa muito tarde e ouviu a mãe zombando do filho. Você pensa em ter um filho ou o quê? Você é o último homem de pé e ainda não tem um herdeiro. Ela é tão fraca que só traz problemas. Sally tossiu, entrou na cozinha e respondeu com firmeza. Sim, não temos filhos, mas vamos resolver isso sozinhos, certo? Sean e eu queremos adotar um menino do orfanato. Seu nome é Max. Eu o visito muito. Ele é um menino muito doce e gentil. Ele só está mancando desde que nasceu, mas isso pode ser consertado. Portanto, haverá um herdeiro em breve. Não se preocupe. A mulher apertou os lábios e começou a dissuadir a nora. Sally, no que você está pensando? É o sangue de outra pessoa. Ele nunca será seu parente. Que tipo de herdeiro é esse? Talvez você deva esperar um pouco mais. Talvez você mesma tenha um bebê. Ele é aleijado. E então, você terá que cuidar dele. Então, é melhor comprar um cachorro. Dá menos trabalho. Sally disse de má vontade. Podemos parar de falar sobre isso? Já nos decidimos. Estamos juntando nossos documentos. É a nossa vida e não precisamos interferir nela. Tenho certeza de que serei uma mãe de verdade para meu filho e que poderei criar um homem decente. Sean está me apoiando. Certo, querido? O marido assentiu com a cabeça, sem muito entusiasmo. Ele não contradizia a esposa, mas em seu íntimo não gostava da ideia de criar o filho de outra pessoa e, ainda por cima, um filho problemático. Sally, por outro lado, tinha se afeiçoado a esse bebê magro e frágil que havia sido abandonado pela mãe ao nascer por causa de uma torção no pé. Ele era um pária no orfanato, incapaz de correr como os outros, provocado e ridicularizado por ser coxo. Quando Sally o procurou e lhe fez perguntas,
Ele respondeu tristemente: Você não vai me aceitar de jeito nenhum. Sou defeituoso, coxo, ninguém me aceita. E eles não gostam de mim. Sally ficou tão impressionada com isso que sentiu muita pena do pobre coitado e respondeu com confiança: Mas eu não sou como os outros. Eu vou ficar com você e vou amar você. Você virá morar comigo? Eu adoraria ter um filho como você. Max olhou para ela com maturidade e perguntou: Tem certeza? Você não vai me trair? Eu estarei esperando. Sally o abraçou e respondeu: Sinceramente, não vou trair. Eu irei buscá-lo. Você verá. Sally começou a reunir os documentos necessários para a adoção, mas sua doença havia cobrado seu preço, e agora o processo foi adiado até que ela se recuperasse. E isso também deprimiu muito a mulher, porque Max havia acreditado nela e esperado por ela. E agora ele pensaria que ela o havia enganado e abandonado, que ela não o tiraria do orfanato. Finalmente, ela foi chamada para o setor de admissão e começou a ser processada para a ala. Ela entrou na ala e olhou ao redor. Era uma visão sombria, com mesinhas de cabeceira mal feitas e entreabertas, uma torneira pingando, camas curvadas e linóleo gasto no chão. Ela cumprimentou languidamente os outros pacientes, 3 deles, e começou a desempacotar seus pertences antes de ser levada para fazer testes e exames. Para sua surpresa, a médica que a atendeu era uma mulher muito atenciosa e agradável. Louise, que antes de tudo, depois de ouvir todas as suas queixas, encaminhou-a para um ultrassom dos rins. Eu também fui com ela. A médica dirigiu a sonda por um longo tempo, suspirou e, em seguida, perguntou cautelosamente: Diga-me, alguém em sua família sofreu de doença renal? Isso é importante? Sally ficou tensa e respondeu: Sim, minha avó sofreu por muito tempo e depois seus rins falharam. Por quê? Você não quer dizer que eu também sofri? Louise respondeu: Sim, infelizmente é verdade. Você tem uma inflamação grave, claramente visível no ultrassom, e é terminal. E seu rim direito não está fazendo seu trabalho há muito tempo. Por isso, você demorou demais para consultar um médico. Veja bem, o aumento constante da pressão arterial e outros sintomas são causados apenas por uma falha no funcionamento dos órgãos. Você foi mal diagnosticado na clínica e perdeu o prazo. Sinto muito. Nos estágios iniciais da doença, você poderia ter sido tratado com medicamentos. Isso teria interrompido a doença e melhorado sua condição. Agora é tarde demais. Sally estava em pânico e quase gritando. E daí? Estou acabada agora? Vou morrer e não há mais chance? É isso que está dizendo? Bem, obrigada. Você me deixou feliz. Louise respondeu calmamente. Sua única chance de sobrevivência é um transplante de rim. Nós realizamos essas operações, mas o principal problema é encontrar um doador adequado. Em geral, deve ser um parente. Com menos frequência, um estranho pode ser adequado, mas isso não acontece com muita frequência. Pode levar muito tempo para encontrar um doador compatível, e você não o tem. Esse é o problema. Sally chorou baixinho. Não tenho parentes, meus pais estão mortos, não tenho irmãos e irmãs. O que devo fazer? É um pesadelo, então vou morrer, de qualquer forma. Não há saída? Louise respondeu: Espere e ore. Milagres acontecem. Nesse meio tempo, vamos colocá-lo em um sistema de hemodiálise e limpar seu sangue artificialmente 3 vezes por semana. Não há outras opções. É um procedimento muito difícil e você precisará de muitos cuidados. Sally voltou para seu quarto, soluçando, pois o veredicto do médico a estava matando. Ela chorou amargamente. Mulheres sinceras começaram a perguntar o que havia de errado. Os pacientes da enfermaria a consolaram e elogiaram os médicos daqui. Vocês não acham que eles tratam aqui com mangas? Não deveria pensar assim. A propósito,
Louise é professora e já ressuscitou muita gente. Faça tudo o que ela lhe disser e acredite no melhor. Prokhorova com certeza o ajudará. Eles não o tratam por dinheiro, eles o tratam por sua consciência. Sally fez vários outros exames e correu para ligar para o marido, que ficou muito assustado com sua histeria e veio imediatamente. Mas ele não foi até ela, e sim até o médico, pois queria saber em primeira mão o que havia acontecido. O médico não escondeu nada. Disse que a situação era crítica, difícil, e que não se sabia se sua esposa viveria até o momento em que um doador fosse encontrado ou não. O homem inteligente imediatamente imaginou que ele próprio já estava dirigindo a empresa e mentalmente se despediu da esposa doente e maltrapilha. Por isso, não ficou muito chateado. Pelo contrário, ele elaborou um plano astuto. No mesmo dia, chamou um advogado e fez um testamento em nome da esposa, no qual todas as propriedades e a empresa ficariam com ele no caso de sua morte. E começou a tentar convencê-la. Sally, estou muito preocupado. Eu me solidarizo com você. Você está sofrendo muito, mas acredito que você conseguirá um doador. Os médicos a ajudarão. Mas por via das dúvidas, assine isto para que nossa empresa não vá à falência e eu administrarei tudo de acordo com a lei. Você não se importa, não é? Você sabe o quanto eu trabalho pela causa comum, cooperando com fábricas, transportando equipamentos e preciso de um lugar para morar, caso algo aconteça. O apartamento é seu. A mulher estava em uma prostração tão grande que ficou muito magra, desbotou e se resignou ao fato de que logo morreria. Então, assinou tudo. Não importa o que acontecerá depois de sua morte. Sean é seu herdeiro, mas se ele quer tanto, então deixe-o. Ela queria que o marido ficasse com ela por mais tempo, que tivesse pena dela, mas ele continuou correndo para outro lugar, prometeu encontrar uma enfermeira e saiu correndo a negócios. Sean sentou-se ao volante e quase gritou de alegria. Como ele era sortudo! Ele discou o número de sua amada e quase gritou no receptor. Mary, hoje é o dia, devemos comemorar. Aquela galinha estúpida assinou tudo como eu planejei. Falei com o médico e seus dias estão contados. Finalmente, vou me livrar dela. Não acredito como isso deu certo. Então venha me ver hoje à noite. Vamos nos divertir muito. Sean nunca gostou realmente de Sally. Ele apenas calculou mal. Antes de conhecê-la, ele tinha trabalhado em empregos de meio período aqui e ali. Não tinha casa própria, nada. Mas, quando descobriu sobre sua senhoria, ele imediatamente levantou as orelhas e percebeu que essa era sua passagem para uma vida nova e feliz. Então, o que você acha? Um pouco acima do peso, não muito bonito, com esses óculos ridículos e alguns anos para perder. Mas agora, ele é quase um diretor, mora em um confortável apartamento de 2 quartos. Sua esposa comprou um carro para ele, não um carro qualquer, mas um carro estrangeiro do salão de beleza. Tudo o que faltava era se livrar de sua esposa e pronto, viver e aproveitar. Ele não ia cuidar de Sally no hospital ou contratar uma enfermeira profissional. Pelo contrário, era necessário encontrar uma opção para acabar com sua esposa o mais rápido possível. A oportunidade surgiu alguns dias depois. Ele estava entrando no território da empresa quando notou um vagabundo rondando o caminhão e olhando embaixo dele. Sean parou, correu imediatamente até ele e o agarrou pelo cotovelo, torcendo-lhe o braço dolorosamente. Quem diabos é você? O que está fazendo em uma propriedade privada? O que o guarda estava olhando? Ah, está tentando desviar gasolina ou roubar alguma coisa? Vou chamar a polícia agora mesmo. O vagabundo ficou muito assustado e implorou. Por favor, não chame a polícia. Eu já tenho uma sentença suspensa. Eles não vão investigar isso, vão me dar outra. Eu não roubei nada, eu juro. Pensei em perguntar
se você tinha um emprego. Eu poderia lavar carros ou descarregar mercadorias. Estou morrendo de fome há 3 dias. Aceito qualquer trabalho. Sean sorriu enigmaticamente, esfregou as mãos e disse: Tenho um trabalho para você, mas é específico. Preciso cuidar de minha esposa doente no hospital, levar mantimentos, ajudar em tudo. Ou você aceita, ou eu o chamarei agora mesmo. O vagabundo não tinha escolha, então concordou, decidindo por si mesmo que nada seria pior do que vagar pelas ruas. Sean lhe deu algum dinheiro para um banho e roupas limpas, e lhe disse para se arrumar um pouco. Caso contrário, ele seria expulso do hospital. E no dia seguinte, o vagabundo bateu timidamente à porta do quarto e perguntou: Olá, quem é Sally? A mulher surpresa mal respondeu: Sou eu. Quem é você? Parece que não nos conhecemos. O vagabundo respondeu: Eu sou Patrick. Seu marido me contratou para cuidar de você. Agora estarei sempre perto de você, o que precisar fazer. Não hesite. A mulher ficou atônita. Não esperava tal coisa. Deus! Sean decidiu acabar comigo? Você não poderia encontrar um cuidador normal? Uma mulher? Não consigo me levantar. Preciso ser lavada e tudo o mais. Não posso lhe pedir para fazer isso. É constrangedor. Você é enfermeira ou auxiliar de enfermagem? Para ser sincero, acho que não. Patrick estava envergonhado. Como ele poderia fazer tal tarefa? Mas não havia como recuar, e ele respondeu alegremente: Não se preocupe. E não se importe com o fato de eu ser um homem. Tudo ficará bem. Vejo que lhe trouxeram uma sopa. Então, vou ajudá-lo a se sentar e alimentá-lo, porque não é confortável com o soro. Bem, acho que já está tudo certo. Isso é bom. Você quer alguma coisa? Vou até a loja se precisar de alguma coisa. É só dizer. Sally se sentia muito mal. Sua visão já era ruim o suficiente. Ela usava óculos, e a doença tinha piorado. Então, ela não conseguia ver o rosto de Patrick com muita clareza, e ela não conseguia resistir. Suas costas doíam muito. Ela estava com náuseas e queria dormir. E ela decidiu que iria morrer em breve de qualquer maneira. Então, não importava quem cuidaria dela. Surpreendentemente, Patrick se mostrou um excelente cuidador. Era tão diligente, tão meticuloso e organizado, que até mesmo as enfermeiras e os auxiliares ficaram maravilhados. Todos perguntaram se ele era médico. O homem sentia muita pena daquela pobre mulher, que estava sofrendo muito. Às vezes, eles conversavam um pouco quando ela estava melhor, e pouco a pouco, Patrick ficou sabendo tudo sobre Sally e seu terrível diagnóstico. Ele ficou maravilhado com o fato de o marido dela ser um canalha, tratando a esposa doente com tanto descaso. Quase nunca vem, nunca telefona, e ela chora e espera, como uma criança. Sally teve a incrível sorte de encontrar um doador e começou a se preparar para a cirurgia, embora nem mesmo os médicos tivessem certeza do sucesso, tão grave era sua condição. Enquanto a operação estava acontecendo, Patrick não conseguia encontrar um lugar para ficar, andando de um lado para o outro no corredor e rezando o máximo que podia para que Sally sobrevivesse. Ele se viu cada vez mais ligado à esposa do cliente, olhando para ela por longos períodos de tempo e pensando nela. Era bom tocá-la, sua pele era tão macia e aveludada. Eram momentos tão emocionantes, há muito esquecidos em sua alma, que chegavam a ser incomuns. A enfermeira do posto, Kenzie, tranquilizou Patrick. Cara, a operação é complicada e vai levar pelo menos 3 horas. Portanto, vá para seu quarto e espere lá. Você deve ser parente da Sally. Você é muito atencioso, muito preocupado. O marido dela não dá muita atenção a ela. É um dia tão emocionante e ele não está lá. Patrick suspirou. Não, eu não sou um parente. O marido dela me contratou para cuidar dela. Ele é um homem de negócios.
Um homem ocupado. Eu só sinto pena dela. Uma mulher tão boa, mas está sofrendo. Vamos torcer para que tudo corra bem. Eu realmente espero que sim. Quando Sean ficou sabendo que um doador havia sido encontrado e que Sally seria operada, ele amaldiçoou a si mesmo, mas ainda esperava que ela não sobrevivesse à operação, pois os médicos haviam dito que havia poucas chances. Ele decidiu que ligaria para o hospital mais tarde para saber como as coisas estavam indo. Ele deliberadamente adiou o horário e não foi, não pagou 1 centavo a ninguém, tampouco comprou remédios. Embora soubesse que a apólice não cobriria todo o tratamento. Nesse meio tempo, ele mandou a mãe para casa, no vilarejo, e, sem se esconder, levou a amante para seu apartamento. Eles beberam champanhe e fizeram amor freneticamente. Mary vestiu o roupão de Sally e experimentou suas joias. Ela já estava se imaginando como a dona daquele apartamento luxuoso. Nenhum dos dois canalhas achava que Sally sobreviveria. Sean já havia preparado um elogio pungente para o funeral, e sua vida de liberdade começaria. A jovem patroa exigia presentes caros, e Sean pegou um empréstimo, depois outro. O trabalho foi feito depois das mangas. Deixou tudo seguir seu curso, aparecendo apenas raramente no escritório da empresa. Ele queria relaxar ao máximo e não se privar de nada. Para a surpresa dos médicos, a paciente sobreviveu à operação e estava se recuperando lentamente. Patrick estava sempre com ela, alimentando-a com uma colher, tratando de seu corpo para que não houvesse escaras, apoiando-a. Durante todo esse tempo, Sally nunca havia tido uma pessoa mais próxima. Ela também se acostumou e se afeiçoou muito ao seu salvador. Começou a perguntar a ele com cautela. Quem era ele? Como ele vivia? Como seu marido o encontrou em primeiro lugar? E por que o homem concordou em fazer um trabalho tão difícil e desafiador? Patrick contou, sem se esconder, sobre sua vida. Não sou órfão nem defeituoso de nascença, e o fato de eu estar no fundo do poço só pode ser culpa minha. Portanto, não há necessidade de sentir pena de mim. Cresci como todas as crianças, em uma família amorosa. Vivíamos mal. Minha mãe trabalhava como bibliotecária e meu pai como professor de arte. Não ganhávamos muito, mas tínhamos o suficiente para viver. Eles riam de mim na escola, porque eu não tinha coisas sofisticadas. Sempre carregava uma pasta velha e não saía em excursões com os outros, porque sempre não havia dinheiro. Parecia-me que meus pais eram perdedores, que eu vivia o pior, e na adolescência comecei a fugir de casa, a fazer escândalos, a me envolver com más companhias e até mesmo a pegar uma pequena sentença por roubo. A prisão me deixou sóbrio. Minha mãe não sobreviveu a tudo isso e morreu de ataque cardíaco, e meu pai se fechou completamente em si mesmo, começou a beber e 1 ano depois também morreu de solidão e solidão. Depois da colônia, decidi pensar. Estava atormentado pela consciência de que eu era o culpado pela morte de meus pais, pois eu havia desgastado muitos dos nervos deles. Consegui um emprego em um canteiro de obras com um bom salário. A vida começou a melhorar, pouco a pouco, e então me apaixonei por uma garota, Pam. Todos me diziam que ela era uma vagabunda, que ela era uma vagabunda, que não tinha lugar para ser rotulada. Mas eu não dava ouvidos a ninguém. Ela era como uma droga para mim. Pam era muito bonita. Não tirava os olhos de mim. Me usava como queria. Exigia cada vez mais dinheiro para roupas da moda e entretenimento. Mas meu salário, é claro, não era suficiente para tudo isso. Ela me deixou várias vezes e quando eu tinha dinheiro, ela voltava novamente. Eu sabia que não poderia construir uma família com ela, que ela não me amava, que estava me usando, mas não conseguia evitar. Quando ela acenou com o dedo para mim, foi o fim. Eu estava pronto para pular do telhado ou me afogar por ela. No final, tudo acabou muito mal.
Pam me convenceu a fazer um empréstimo enorme, mas como eu tinha antecedentes criminais, nenhum banco me daria o empréstimo. Então ela me levou a um agiota clandestino com antecedentes criminais. Ele me deu o dinheiro sem problemas, mas ele tinha como garantia o meu apartamento. Então, caí na armadilha, e a armadilha se fechou. Os juros estavam virando uma bola de neve e o dinheiro estava fluindo, e Pam o desperdiçou. Mas conseguimos ir ao litoral uma vez. E assim que fiquei pobre novamente, ela me deixou. Como resultado, os credores vieram até mim e me expulsaram do meu próprio apartamento. E antes disso, me fizeram assinar um contrato de venda. Assim, fiquei sem teto. Foi quando eu finalmente desanimei. Perdi a fé em tudo e comecei a vagabundear. Moro em um chalé e sempre tive uma horta lá. Claro, sem instalações, sem comodidades, mas pelo menos tenho um teto sobre minha cabeça. Não peço esmolas. É muito constrangedor. Trabalho onde posso. Lavo carros, descarrego mercadorias no mercado, limpo as ruas às vezes. Estou tão cansado da vida de cachorro que às vezes não quero nem acordar de manhã. Mas é a minha cruz. Deixei tudo ir por água abaixo com minhas próprias mãos. Agora estou pagando pelos meus pecados. Como cheguei aqui é uma história à parte. Nem é conveniente contar. Sally o ouviu, balançou a cabeça e depois disse: Sim, você teve uma vida difícil, teve sua dose de tristeza. E eu o ouvi e pensei: talvez eu só tenha imaginado que Sean me amava? Se observarmos suas ações, ele também está apenas me usando. Quero dizer, se ele realmente se importasse com minha saúde, teria escrito um testamento em meu nome? Fiquei muito chocada com isso. Acho que me salvar e me deixar bem não está em seus planos. Pelo que sei, dói muito quando você ama sinceramente um homem por muitos anos, e ele a usa e limpa os pés de você. Bem, nada. Se eu não morrer, não serei mais aquela tola ingênua e trarei a verdade ao marido. Onde ele está agora? Por que ele não está por perto? Não consigo falar com o telefone dele. Oh, Patrick, meu ponto está doendo tanto que não consigo suportar. Passe-me um analgésico do criado mudo. O homem estava assustado com a enfermeira. Deu o comprimido e começou a acalmá-la da melhor forma possível. Sally, não se preocupe tanto. Você não pode ficar nervosa. Foi uma operação difícil. Tudo vai melhorar. Você está melhorando. O médico disse que você terá alta em 2 dias. Pense em sua saúde. É a coisa mais importante agora. A mulher respondeu calmamente. Obrigada, Patrick. Por seu apoio, por seu cuidado, por suas palavras calorosas. Você me ajudou muito. Esteve ao meu lado o tempo todo. Eu nem esperava encontrar profissionais assim, trabalhando em um hospital comum. Sabe, Louise me disse com um desafio que era uma honra profissional para ela me ajudar. E eles realmente salvaram minha vida. Eu estava desesperado. Achei que meus dias estavam contados. Meu único sonho é me reerguer e adotar um menino, Max. Ele está esperando por mim no orfanato. Mas eu falhei com ele. Adoeci na hora errada. Patrick respondeu com sinceridade. Você é uma mulher incrível, Sally. Os médicos acabaram de me tirar do mundo dos mortos e você está preocupada com o bebê de outra pessoa. Então, talvez eles tenham me tirado de lá para fazer algo de bom nesta vida. Quem sabe? Sean estava deitado na cama com sua amante, acariciando sua deliciosa barriga, quando de repente, seu telefone tocou. O outro lado da linha dizia: Sean, é a médica de sua esposa, Louise. Tenho ótimas notícias. Sua esposa foi operada com sucesso, o órgão do doador criou raízes e vamos dar alta a ela na segunda-feira. Apareça depois das 10 horas para que possamos ter a alta pronta. Tenha um bom dia. Sean fez uma careta e jogou o telefone no chão. Frustrado, Mary se levantou e perguntou: O que há de errado, querido? Não há nenhum rosto em você. Você finalmente morreu? Sim?
Você ficou esperando? O homem latiu. Eu queria. Ela está viva. Vai receber alta na segunda-feira. Que azar. Não estou entendendo nada. Como isso é possível? Os médicos não me deram uma chance. E o assistente foi muito diligente. Pensei que esse vagabundo fosse desistir e fugir do hospital. É muito difícil lidar com a tia de outra pessoa. Mas esse não desistiu. Ele se manteve firme. Ele não saía do lado de Sally. E as pessoas até me perguntavam se ele era um parente. Além disso, eu não lhe paguei 1 centavo. Por que ele faria isso? Eu não entendo. Mary piscou muito. Todos os seus planos e sonhos naquele momento desmoronaram. O que fazer agora, querida? Você prometeu que sua esposa morreria logo e que nós ficaríamos sempre juntos. E agora? Sean jogou suas coisas na cara dela e gritou com raiva. Vestir-se e ir para casa. Nossos sonhos estão mortos. Tenho de limpar o apartamento sem que Sally perceba. Ainda não sei o que fazer. Vamos ver. Ela não sabe que tenho muitos cartões de crédito e que a empresa está falida. Precisamos colocar tudo o que pudermos no cartão agora. Vou tentar me livrar dela o mais rápido possível, mas espere e mantenha a cabeça baixa. No dia da dispensa, Sean sentou-se no carro e tamborilou nervosamente os dedos no volante. Ele estava furioso e não estava ansioso para ver a esposa, muito menos para viver com ela. Ele achava que Sally sairia de lá apenas em uma cadeira de rodas e que ainda não estava bem, mas estava muito enganado. A mulher parecia muito bem, andando sozinha e conversando docemente com o vagabundo. Sean saiu para cumprimentá-la. Ele sorriu pretensiosamente e abriu os braços. Amor, estou tão feliz por você ter superado sua doença. É uma grande celebração. Bem, você está indo para casa? Passei por momentos difíceis no hospital. Venha até mim. Vou abraçá-la. Senti muito a sua falta. O desgraçado estava mentindo, e Sally podia sentir isso. Ela se esquivou do abraço e perguntou ao marido na testa. Eu duvido muito que você tenha sentido minha falta. Você estava tão ocupado que não teve tempo de visitar sua esposa, que estava morrendo. Por que ainda não pagou ao Patrick? Você sabe que ele me salvou. Cuidou de mim tão bem. É raro encontrar um Sally assim hoje em dia. Pague-o imediatamente, como prometido, com um pouco mais de minha parte. Falaremos sobre o resto em casa e não aqui. Sean ficou ainda mais irritado e pensou consigo mesmo. Olhe só para você, como ela é bem-sucedida. E ela não se esqueceu de seu amigo, ela também é minha salvadora. Bem, vou dar a ele agora. Ele decidiu difamar o vagabundo na pessoa de sua esposa e o agarrou pelos seios, começou a sacudi-lo e a gritar. Como você pode não ter vergonha? Eu lhe paguei adiantado por tudo, o dobro do preço. Você não recebe o suficiente, seu desgraçado. Sally, só para você saber, ele fez tudo isso pelo dinheiro. Ele está apenas fingindo ser pobre na sua frente. Ele não tem vergonha. Patrick corou, cerrou os punhos, mas não disse nada e foi embora. Ele estava muito magoado, porque estava cortejando Sally sem egoísmo, se é que se pode dizer, por iniciativa própria. Ele poderia ter fugido centenas de vezes durante todo esse tempo, e agora ele está sendo desprezado. Ele realmente se importava com Sally, mas só agora percebeu isso, e agora ela o veria como um homem ganancioso. Ele havia recebido uma oferta de emprego no hospital como auxiliar. Pessoas assim valiam seu peso em ouro. Nem todo mundo é capaz de cuidar dos doentes com tanto cuidado. Mas ele recusou por algum motivo, era muito tímido, tinha medo de não ser capaz de lidar com a situação. E mais uma vez, ele foi deixado com um chalé monótono, uma perambulação interminável e nada mais. Sally não conseguia acreditar que Patrick pudesse mentir para ela de forma tão descarada. Ele não parecia ser desse tipo. Para ela, parecia que não havia se passado um mês
mas uma vida inteira enquanto ela estava no hospital. Ela sentiu muita falta do marido, chorou muito, queria tanto abraçá-lo e acariciá-lo, mas agora ela olhava para aquele homem presunçoso e arrogante e tudo o que conseguia sentir era irritação e rejeição. Ela voltou para casa e quase imediatamente percebeu que havia uma mulher lá. Longos cabelos brancos no banheiro e na penteadeira, o cheiro de perfume de mulher no travesseiro e um roupão amassado com roupas íntimas sujas que ela não usava há anos. Sally estava tão enojada e revoltada que, enquanto ela estava à beira da vida e da morte, o marido estava aqui, se divertindo com mulheres, na própria cama delas. Sally, embora fraca, imediatamente começou a trabalhar para limpar, arrumar a cama, lavar a roupa e tomar um banho. Algumas semanas se passaram. Sean estava nervoso e eles não conseguiam sequer conversar. Quando Sally começava a perguntar sobre a empresa, o marido se esquivava e desviava a conversa para outro assunto, o que era muito perturbador. À noite, ele se trancava no banheiro com o telefone e ficava lá por 1 hora, mandando mensagens de texto para alguém. Sally também estava no limite. Tentou iniciar uma conversa sobre adoção, mas mesmo assim foi duramente rechaçada. Bem, você encontrou tempo, é claro. Você acabou de receber alta. Precisa se fortalecer primeiro. Precisa descansar, não correr atrás das autoridades. E com um bebê em casa, você terá mais problemas. Vamos conversar sobre isso mais tarde. Mas a gota d'água foi o brinco de ouro de uma mulher que foi encontrado acidentalmente embaixo do criado mudo no corredor. Na verdade, Mary o havia colocado lá de propósito. Ela queria que a esposa de Sean descobrisse por si mesma. E foi o que ela fez. Sally não tinha energia para histerias e escândalos. Olhou para o marido e percebeu que ele não era o homem que ela amara com tanta sinceridade durante todos esses anos. Ele era repugnante para ela agora. Ela se aproximou dele com calma e disse com firmeza: Sean, vá embora. E deu o brinco para sua amante. Ela o esqueceu em nossa casa. Estamos nos divorciando. Eu suspeitava há muito tempo que você tinha alguém, mas não vou permitir que você monte um bordel no meu apartamento. Isso não é normal. Ela pensou que Sean fosse mentir e distorcer como sempre, mas para seu espanto, ele apenas sorriu e gritou: Estou tão feliz. Eu queria deixá-la há muito tempo. Estou cansado de você. Você está sempre doente e só se lamenta. Nunca teve filhos. E eu não preciso do orfanato de outra pessoa para nada, entendeu? Eu quero meus próprios filhos e minha Mary os dará para mim. Então, adeus. Quem precisa de você? Sua galinha cega e assustadora. E agora, você tem o rim de outra pessoa. Sean começou a colocar suas coisas na mala, e Sally ficou sentada em silêncio, congelada como uma estátua de pedra, tão vazia por dentro, apática, sem nem mesmo lágrimas. Por fim, a porta bateu, e o marido foi embora para sempre, jogando as chaves no corredor. Sally se deitou vestida no sofá e ficou olhando para o teto, começando a perceber que sua vida familiar havia desmoronado completa e irrevogavelmente. Mas ela não tinha ideia das outras provações severas que o destino lhe reservava. Alguns dias se passaram e Sally decidiu que as lágrimas não a ajudariam e que era hora de colocar seu trabalho em ordem. Tenho certeza de que é muito trabalho. E foi então que ela sofreu outro golpe. Descobriu-se que sua criação, uma empresa familiar, estava à beira do colapso. Os funcionários não recebiam seus salários há 3 meses e estavam esperando impacientemente que o proprietário saísse para resolver a situação. Não havia pedidos, pois o marido havia desperdiçado tudo e não havia pago seus clientes em dia, e todos lhes haviam dado as costas. Sally tentou se esforçar para consertar a situação, mas as contas estavam vazias,
pois o marido sorrateiro havia esvaziado tudo e transferido para suas contas. O proprietário queria pegar um empréstimo para pagar as dívidas e começar do zero, mas descobriu-se que Sean já havia deixado um legado aqui, pegou um empréstimo enorme contra a garantia da empresa e Sally assinou tudo no hospital, porque achava que estava morrendo e confiava no marido, não leu os documentos, não dependia dela. Ela confiou incondicionalmente em Sean e pagou por isso de forma cruel. Como resultado, ela teve que vender a empresa aos credores por centavos, as dívidas que ela deixou, mas ficou sem nada, em uma situação de penúria. Sally estava literalmente arrasada, com as mãos abaixadas, não queria nem sair da cama de manhã, só ficava deitada na cama, na escuridão total, e entrou em depressão. Ela ficava pensando: gostaria de estar morta. Estaria com minha mãe e meu pai agora. Deve ser bom lá. Qual é o sentido de viver se não há sentido? E à noite, ela sonhava com sua mãe, que a olhava com reprovação, como em sua infância, balançava a cabeça e dizia: por que você, minha filha, se deitou e chorou? Você não pode fazer isso. É muito cedo para você vir até mim. Não é a sua vez. Max está esperando por você, não se esqueceu? Você prometeu a ele. Levante-se. Você precisa seguir com sua vida. E eu estou aqui para ajudá-la. Sally acordou abruptamente, pulou da cama, acendeu a luz, olhou em volta e sussurrou: mamãe, mamãe, onde você está? Eu me sinto tão mal sem você. Mas a mamãe não estava em lugar nenhum, apenas um relógio na parede e o silêncio. Mas Sally percebeu que era um sinal, porque ela realmente havia desistido da ideia de adoção. Ela mal estava sobrevivendo, sem emprego, sem marido. Quem a deixaria ter um filho? Mas a reprovação de sua mãe, no sonho, como que a deixou sóbria. Sua mente ficou clara em um instante e ela decidiu por si mesma. Mamãe está certa. O bebê acreditou em mim, esperando por mim, e eu estou chorando aqui, deitada. Tenho que procurar um emprego imediatamente para começar do zero e trazer Max de volta. Talvez tenha sido por isso que Deus a deixou neste mundo, para que ela pudesse ajudar o bebê. Não posso decepcioná-lo. Sally se lembrou de seu passatempo favorito. Ela sempre foi uma boa cozinheira e fazer bolos era seu forte. Talvez esse fosse um bom lugar para começar. E depois, veríamos. A mulher aceitou a tarefa com entusiasmo, passou a noite inteira na cozinha e, pela manhã, havia 3 dúzias de tortas quentes com repolho e geleia na cesta. Sally pagou por um lugar no mercado e foi vender. Surpreendentemente, os produtos assados se esgotaram em poucas horas e metade deles foi levada pelos próprios vendedores, pois todos queriam um lanche. Lentamente, o negócio continuou. Desde a manhã em que Sally negociava no mercado, depois cozinhava borscht e costeletas com acompanhamentos, embalava-os em pratos descartáveis e dirigia até o estacionamento dos caminhoneiros. Eles ficavam felizes em comprar almoços quentes, porque Sally não quebrava o preço, era mais barato do que em uma lanchonete. 15 dias depois, quando tinha um pouco de dinheiro, Sally comprou frutas, chocolates, um carro de polícia e foi ao orfanato visitar Max. Ela estava com muito medo de que ele não saísse para vê-la, provavelmente ofendido ou que já tivesse sido levado para uma família. Mas a diretora a animou. Você finalmente chegou. Por que você demorou tanto? O pobre garoto está dizendo o dia todo e a noite toda que a mamãe Sally está vindo buscá-lo. Não podemos mantê-lo longe da família. Não conseguimos mantê-lo longe da janela. Ele está olhando para os olhos. Você vai pegar o menino? Se não for, é melhor não lhe dar trabalho. Não há necessidade de alimentá-lo com esperanças. Ele nunca se acostumará com isso. Sally se lamentou. Eu vou. É claro que vou. É que fiquei doente por muito tempo. Fui operada e depois me divorciei do meu marido.
Mas agora as coisas estão melhores, os problemas acabaram e quero me candidatar à adoção. A diretora franziu a testa. Divórcio. Você disse. Isso não é bom. Os casais casados são sempre preferidos. Max é uma criança problemática. Ele precisa de cuidados. A senhora pode ver por si mesma. Ele manca muito. Sua perna está com problemas. Nós o levamos ao médico. Ele precisa de um tratamento caro. Tem certeza de que pode lidar com isso? Sally suplicou. Tenho certeza. Max está em meu coração. Quero muito dar carinho e amor a ele. Eu posso fazer isso. Esse garotinho é o sentido da minha vida. Posso vê-lo, por favor? Trouxe alguns presentes. Senti muita falta dele. O coração da diretora tremeu. Ela mesma sentiu pena desse menino coxo. Todos o estavam machucando. Ele estava muito mal aqui. Então, ela decidiu ajudar essa mulher com a adoção. Afinal de contas, a criança estaria melhor em uma família do que em um orfanato. Ela trouxe Max. Ele viu Sally. Foi até ela, abraçou-a e chorou. Ele a segurou com força pelo pescoço e chorou. Você chegou, mamãe da Sally. Eu sabia. Contei a todos. Mas eles não acreditaram em mim. Você vai me levar embora daqui agora, não vai? E será a minha mamãe favorita? Sally beijou o nariz arrebitado e as bochechas magras dele, enxugou seus olhos cheios de lágrimas e prometeu. Claro que sim. Eu também senti sua falta. Senti muito sua falta. Não pense que eu não me esqueci de você. Apenas fiquei doente por um longo tempo. Só temos que ter um pouco mais de paciência. E estaremos juntos, você e eu. Veja que carro eu comprei para você, como um policial de verdade. O menino ficou feliz em vê-lo, comeu os doces e olhou o presente. Ninguém nunca o havia procurado antes. Nunca havia prestado atenção nele. Por isso, ele se sentiu tão atraído por Sally, sentiu seu coração bondoso. E, acima de tudo, ele sonhava em viver em uma família, como as crianças em casa. A mulher preencheu todos os documentos necessários para a adoção e ainda negociava no mercado. Não foi fácil para ela. Afinal, ela ainda não estava totalmente fortalecida depois de uma operação tão pesada, cansava-se rapidamente e agora, para o resto da vida, precisava tomar certos remédios e se alimentar corretamente. Mas Sally não desanimou, pois tinha um objetivo: tornar-se mãe, e foi em frente, apesar das dificuldades. Um dia, ela ouviu uma voz familiar na fila. Qual é o preço das tortas de repolho? Posso comer uma? Ela respondeu à máquina. 25 rublos. Agora vou embrulhá-las para você. Elas saíram da prensa e ainda estão quentes. Ela olhou para cima e ofegou. Patrick estava diante dela. Ele estava pisando no local e lhe entregando alguns trocados. Ele obviamente a reconheceu, mas não demonstrou isso. Mas Sally estava tão feliz que colocou 3 tortas na sacola e as entregou ao homem. Aqui, pegue-as. Coma você mesmo. Patrick, você me reconheceu? Sou eu, Sally. Estou muito feliz por termos nos encontrado novamente. Gostaria de conversar com você. Pode esperar por mim no banco? Vou vender o resto e depois estarei livre. O homem assentiu, afastou-se e sentou-se à sombra, comendo avidamente as tortas quentes, que eram deliciosas, macias e derretiam em sua boca. Ele observou Sally, sorrindo alegremente, parecendo bem, recuperada, e nem imaginava por quantas provações ela havia passado. A mulher se soltou e sentou-se ao lado dele. Sabe, eu me divorciei de Sean. Ele me traiu durante todo o tempo em que estive no hospital e arruinou minha empresa. Tive de vender tudo para pagar meus credores. Agora estou começando minha vida do zero. Do zero. Meus conhecidos daquele emprego riem. Dizem que passei de uma mulher rica a uma vendedora, mas não tenho vergonha. Ganho meu dinheiro honestamente. Estou juntando documentos. Quero adotar aquele menino, Max. Então eu vivo um pouco. E quanto a você, ainda está vagando por aí?
Patrick baixou a cabeça. Quero que saiba que seu marido me traiu, não me pagou nada. Eu mesma cuidei de você, por vontade própria. E estou muito feliz por você ter se recuperado. E, em geral, você é uma boa garota. Não teve problemas? Começou um novo negócio, em breve terá um bebê na família. E ainda assim, ninguém precisa de mim. Alas! Sally se irritou e até bateu o pé. Você não consegue parar de sentir pena de si mesma? Ou é mais fácil simplesmente seguir o fluxo e chorar por seu destino? Você já tentou mudar alguma coisa? Você é um homem normal, gentil e bom. Por que não começa uma nova vida? Ela está em suas mãos. Preciso de um segundo par de mãos. Não tenho tempo para nada. Tenho muitas ordens. E minha saúde ainda não se recuperou. É muito difícil. Você vai me ajudar? Você pode morar comigo. Abriremos uma padaria em casa, por assim dizer. Dividiremos os lucros. Sean ficou atônito, mas muito feliz, pois estava tão cansado da solidão. Você acha que eu consigo fazer isso? Nunca estive nem perto de um forno antes. Mas prometo que vou tentar. O que será que vou conseguir com isso? Sally piscou alegremente. O começo é sempre o começo. Eu me assustei quando vi a empresa do meu pai onde eu estava e onde ficava a empresa de caminhões. Mas nada. Me acostumei com o tempo. Você vai se sair bem. Não ganharemos muito dinheiro com tortas, é claro, mas teremos o suficiente para viver, eu acho. Então, amigo, vamos ao supermercado comprar fermento e repolho, hein? Então Patrick foi morar com Sally, que o colocou em seu quarto. No começo, ele não conseguia fazer nada. Tudo caía de suas mãos. Ele cortava repolho como se fosse um machado. Estava nervoso. A massa não crescia direito. Mas Sally não repreendeu, pelo contrário, ela pacientemente ensinou ao homem as sutilezas da culinária e, aos poucos, as tortas de Patrick começaram a sair não piores do que as da anfitriã. Como ele não queria ser um aproveitador, conseguiu um emprego como auxiliar no hospital, o que lhe rendeu mais algum dinheiro. No início, Patrick e Sally eram apenas amigos, e o homem não se permitia nenhuma liberdade, embora ele olhasse para a mulher com tanta adoração. Ele não se envergonhava de seus óculos ou de sua figura acima do peso, admirava seu sorriso aberto, seus olhos gentis, um pouco tristes, e suas mãos tão gentis. E secretamente, ele sonhava que um dia Sally veria nele não apenas um amigo, mas um homem, e o amaria também. A adoção de Max tinha sido um processo lento. O comitê estava constrangido com o diagnóstico de Sally e com o fato de que ela agora estava sozinha. E se algo acontecesse com ela, quem cuidaria do bebê? Ela estava tão cansada de provar àquelas mulheres indiferentes do comitê de tutela e guarda que seria a melhor mãe e que o tempo estava se esgotando e o bebê ainda estava no orfanato enquanto elas se arrastavam. Então, um dia, Sally não aguentou mais. Chegou em casa e começou a chorar na cozinha. Patrick, aterrorizado, começou a consolá-la. Sally, querida, qual é o problema? Parece que o dia está sendo bom. Já fiz todos os preparativos para amanhã. Fiz o repolho e coloquei o fermento. Talvez eu tenha feito algo que o ofendeu? Está chorando por minha causa? A mulher enxugou as lágrimas e, soluçando, contou-lhe tudo, acrescentando no final: pessoas sem coração e sem alma. É aí que vou arranjar um marido para elas, se não tiverem um. É por isso que eles atrasam tudo. Eles não aprovam a adoção. Toda vez que tiro Max de perto de mim, ele chora tanto, implorando para ir para casa. Não consigo mais suportar isso. Patrick pegou as mãos dela gentilmente e disse: então vamos nos casar, qual é o problema? Eu a amo há muito tempo e vou amar o bebê também. Você me salvou da solidão e das provações. Eu vivo para você, entende? É claro que não sou um homem de negócios, não sou rico, e há pouco tempo eu era um vagabundo. Cometi muitos erros em minha vida,
Mas agora as coisas estão diferentes. Estou trabalhando, tenho o suficiente para viver e sempre estarei ao seu lado. Sally olhou para Patrick de uma forma diferente e perguntou novamente: Está falando sério agora? Isso não é uma piada, é? Eu concordo. Quando estivermos casados, acho que eles nos deixarão levar Max embora, finalmente, e eu ficarei muito feliz. Eu me sinto tão bem com você também, tão segura, que acho que teremos uma família sólida. E não se preocupe com o fato de ser rico. Não é o dinheiro que nos faz feliz. Tenho certeza disso agora. O principal na vida é ter um homem fiel e leal, que não a abandone ou traia. E você é exatamente um homem assim. O casal logo assinou um contrato modesto e, por fim, adotou Max. Os antigos colegas de Sally zombaram dela no início. Ela era uma mulher de negócios, mas agora era uma simples vendedora de loja. E agora tinha encontrado um marido à altura. Recentemente, ele estava descarregando carros no mesmo mercado. Além disso, ela adotou um menino aleijado. Ela é um pouco esquisita. Mas a mulher não tinha tempo para ouvir as fofocas das pessoas. Ela começou uma vida familiar nova, bem diferente, tranquila e feliz. Max aceitou bem Patrick. Eles brincavam com prazer, liam. O homem ensinou o menino a contar e a escrever lindamente. Afinal de contas, ele tinha que ir para a escola este ano. E Sally superou os limites dos médicos e hospitais e ainda conseguiu que Max fosse operado na perna, em parte paga por eles mesmos e em parte por cota. 6 meses depois, o bebê já andava normalmente, quase não mancava. Sally ficou com ele durante todo o período de tratamento. Estava preocupada, pois ele era a pessoa mais querida para ela. Ela ficava louca de felicidade quando ele a abraçava à noite, beijava-a e sussurrava em seu ouvido: Eu te amo muito, mamãe. Patrick se mostrou um mestre muito econômico e um bom marido. Cada centavo que ganhava, ele levava para a família, podia economizar para si mesmo. Mas seu filho estava sempre vestido, agasalhado e alimentado, e ele tentava mimar Sally com pelo menos pequenos presentes. Ele se preocupava com a saúde dela, certificando-se de que ela não se esquecesse de tomar seus remédios regularmente, que não ficasse resfriada e com frio. Isso era muito perigoso para ela agora, e todos os dias ele agradecia a Deus pelo fato de que em seu caminho pecaminoso apareceu uma mulher tão maravilhosa que se tornou seu destino, o sentido da vida. Ela não pensava em Sean há muito tempo, apenas Patrick estava em seu coração agora. Mas um dia, um hóspede não convidado chegou ao seu apartamento e a fez se lembrar do terrível passado. Sally e Patrick estavam estudando com Max, girando o globo e dizendo a ele onde ficavam os países, e o menino ouvia com interesse. De repente, a campainha da porta tocou. Sally foi abrir a porta. Quando viu sua ex-sogra na soleira da porta, ela franziu a testa e ficou muito surpresa. Eu não esperava vê-la. O que está fazendo aqui? Veio ver se já estou morta? Posso desapontá-la, estou bem. Por que a senhora veio aqui? A velha cambaleou até o patamar e murmurou: Sally, olá. Por que está fazendo isso comigo de uma vez? Eu não lhe desejei nada disso. Tenho algo importante para fazer com você. Um grande favor. Posso entrar? É desconfortável se comunicar na escada. A proprietária balançou a cabeça negativamente e perguntou bruscamente: Eu não o estava esperando e não estou feliz em vê-lo. O que você quer? Fale aqui e agora. Ela se decidiu e perguntou: Sally, estamos sofrendo. Sean está na prisão, preciso de dinheiro para tirá-lo de lá e contratar um bom advogado. Você sabe que ele vai ficar perdido lá dentro. Meu coração está partido. Pode me emprestar algum dinheiro? Ouvi dizer que você é um comerciante, deve ter algumas economias. E Sean, assim que sair da prisão, ele lhe dará tudo.
Sally ficou espantada com o atrevimento da ex-sogra e sugeriu: então você deveria pedir emprestado a Mary, a amante dele. Ele roubou da minha empresa, tirou tudo das minhas contas e estava indo morar com ela. Deixe que ela o ajude. Por que a senhora veio até mim? A sogra corou tão vermelha quanto um câncer cozido e respondeu calmamente: sim, ele o deixou com esse brutamontes. Ele a levou para o exterior, alugou um hotel caro e então tudo aconteceu. Mary começou a flertar com alguém no restaurante, meu filho ficou com ciúmes e fez um comentário a um homem bêbado, o que resultou em uma briga depois da qual o agressor nunca mais se levantou. Mas não foi culpa dele, tenho certeza de que ele estava apenas se defendendo. Sean apenas o empurrou e ele bateu com a cabeça. E Mary simplesmente foi embora e deixou meu filho. Então agora, eu sou tudo o que ele tem. Quero dizer, qual é? Você não tem coração? Sean é tão frágil que não pode sobreviver na prisão. Temos que salvá-lo agora. Sally respondeu bruscamente. Não posso ajudá-la. Não devo nada a você. Eu deveria ter sido resgatada quando também tinha problemas de saúde, mas seu Sean não tinha pressa. Enquanto eu lutava pela minha vida, ele me traiu, arruinou a empresa do meu pai e trouxe uma amante para dentro de casa. Portanto, você está por conta própria e esqueça a ideia de vir aqui. Tenho uma vida diferente e uma família diferente agora. Tenha um bom dia. Estou até feliz por tudo ter acontecido dessa forma, caso contrário, eu teria vivido sob o mesmo teto com um canalha que se esquentou. A mulher fechou a porta com força e a sogra saiu para a rua, suspirando pesadamente. Ela estava xingando a nora, negligente, considerando-a sem alma, sem perceber que ela e o filho mereciam tudo isso. E Sean estava sofrendo em beliches estrangeiros. Os dias eram insuportavelmente longos para ele, a comida da prisão era terrível, a cela era úmida e havia um grande rato no canto. O homem se arrependeu 1.000.000 de vezes de ter entrado em contato com Mary e tratado sua esposa de forma tão cruel e mesquinha. Só agora ele percebia que sua amante simplesmente o havia usado, apertando-o por dinheiro. E assim que ele se viu em apuros, ela o abandonou. A simples ideia de que teria de passar mais de 1 ano nas paredes da prisão o aterrorizava. Ele se repreendeu com as últimas palavras. O que me faltou em estupidez? A casa era uma xícara cheia. Sally gostava tanto dela que poderíamos ter adotado um menino e vivido juntos. Eu tinha um emprego e uma vida boa. Por que dei ouvidos à minha mãe? Eu me apaixonei pelos encantos e pelos enfeites brilhantes de uma mulher. É como se eu tivesse caído em um redemoinho. E agora, o que sou eu? Um condenado, um criminoso, uma marca para o resto da vida. Mas Sally continuou a ter milagres em sua vida. E ainda mais, milagres. Ela ficou grávida de repente e de forma inesperada. Ela não conseguia acreditar e ficou mexendo no teste das 2 listras. Ela fez o teste 3 vezes e achou que era um erro. Patrick até se assustou e começou a chorar. Deus querido, o que devo fazer agora? Você não pode, não é mesmo? Você está sempre tomando medicamentos especiais. Não pode ir a lugar nenhum sem eles. E se o rim do doador não aguentar o esforço? Você precisa consultar um médico imediatamente. Estou com muito medo por você. A mulher apenas riu. Estúpida! Estou tão feliz. Eu não acreditava e não esperava tantos anos e nenhuma gravidez. Onde só não fui pedir ajuda, fui a mosteiros e a feiticeiros. E então, desisti e decidi adotar um bebê. E aí, que alegria! Jamais concordarei em interromper a gravidez, por mais que os médicos insistam. Acredito que um bebê é um presente de Deus. O que significa que posso lidar com isso. Você não parece feliz com isso, não é? Patrick colocou o braço em volta de Sally e sussurrou. Do que está falando, querida? Eu também quis ter filhos a vida toda
e realmente quero um bebê. Mas não posso perder você. Estou procurando por você há tanto tempo. O casal marcou uma consulta com o médico, e o médico estava muito confuso. Eles tinham um consenso. Era um caso raro. Após o transplante, não estava claro se o corpo poderia sustentar uma gravidez. Sally foi submetida a exames durante quase toda a gravidez e ficou em prisão preventiva, sob vigilância. Patrick ficou todo esse tempo girando como um esquilo em uma roda, dividido entre o comércio, o trabalho e o filho. Eles visitavam Sally com frequência, Max fazia seus lindos desenhos e estava muito ansioso para ter um irmão ou irmã. Ela passou por um momento difícil novamente. Mal conseguiu dar à luz, o bebê nasceu um mês prematuro, muito pequeno, com apenas 2 quilos. Mas tudo ficou bem. O bebê ganhou peso aos poucos e Sally também se recuperou. E havia mais um membro na família. Agora, todos estavam cuidando da pequena Serioja. Patrick não permitia mais que ela congelasse na rua, que fizesse comércio. Ele conseguia fazer tudo sozinho, e também com as crianças à noite. Max também não ficava ocioso. Tentava ajudar a mãe. Não a mimava e a protegia. Eles não viviam muito bem. Às vezes, precisavam economizar dinheiro e não havia iguarias na mesa. Mas Sally jamais trocaria a família atual pela que tinha antes. Ela beijava suas bochechas doces à noite, deitava-se ao lado de seu amante e se sentia tão bem, tão em paz. Patrick adorava sua Sally e soprava a poeira dela, porque ela lhe deu uma família, um filho, aconchego e carinho. Para ele, ela era a mais bela e a mais desejável, porque era sua favorita.